ar, pela Toque Online, mais um programa Metação, um programa idealizado pela Conestec. Hoje o tema é a inclusão na escola e o lúdico para a gestão escolar. Nós temos aqui hoje, para falar sobre o assunto, umas duas pessoas muito especiais, o senhor Eliomar Borges e o doutor Eduardo Medeiros. O Eduardo Medeiros está conosco também hoje para falar sobre a inclusão. E o que é inclusão no mundo, né, dos adictos, que hoje nós temos muitos adictos dentro da escola. E o que são adictos, né? E o que o brincar também pode nos trazer de importância dentro da nossa gestão educacional. Então, eu sou Márcia Braga, eu sou formada em gestão educacional, e eu sou uma das pessoas idealizadoras do Conestec, que é a Conexão Nacional de Educação, Saúde e Tecnologia. Nós nos unimos para trazer para vocês tudo que é importante para uma escola, e trazer aqui no nosso programa Metação profissionais que ajudam a fortalecer cada vez mais a educação no Brasil. Então, eu gostaria de trazer o sócio proprietário da MK Play Brasil. Ele atua há mais de 7 anos no mercado, está atendendo aos gestores escolares e condomínios também, restaurantes. Ele não só atende a escolas, mas aos gestores das nossas escolas, mas também a restaurantes, condomínios, hotéis, né? E também ele dá a oportunidade de oferecer às crianças brinquedos que irão ajudá-las na sua formação. E também o que é importante, esses brinquedos são todos feitos de uma forma especial, para que as escolas tenham total segurança com seus alunos. Então, gostaria de trazer para vocês o senhor Eliomar Borges. Olá, como vai? Como vai todos? Tudo bom? Eu sou Eliomar Borges, né? Eu represento a minha empresa MKP Brasil. Estou aí há 7 anos, como você disse, Márcia, e estou muito feliz aí em estar participando, né? Eu agradeço aí a oportunidade de estar participando aí desse momento aqui tão bacana aqui com vocês, para poder apresentar um pouquinho, contribuir um pouquinho com as escolas, né? Com todo esse evento que nós estamos tendo aqui voltado para a educação. Então, do senhor Eliomar Borges, daqui a pouco eu volto a falar com o senhor a respeito dos brinquedos e dos parquinhos infantis, na educação infantil, né? Mas não só na educação infantil, também em salas lúdicas, em bibliotecas, né? Aqueles cantinhos programados para trazer o lúdico e também ajudar as crianças que a gente faz a inclusão educacional. E agora eu gostaria de ouvir o doutor Eduardo Medeiros, que é uma pessoa muito bem informada sobre o assunto de adictos, é um escritor também, tem uma formação espetacular de coach, faz treinamentos incríveis, ele tem muitos trabalhos, muitos artigos em revista, tem uma formação espetacular, é criador do Coach para Adictos, é hipnoterapeuta clínico do Instituto Fregona, é gestor de pessoas pela FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, tem curso de coach quântico no Instituto Elza Nunes, é personal também do Instituto Brasileiro de Coaching, né, o IBC, é advogado, né, formação em Direito pela Faculdade Integrada Bennett, é palestrante e também coautor de vários livros, O Sonhe e Realize, que só depende de você, A Crise para Alguns e Solução para Outros, Faça a Escolha, coaches que fazem a diferença, é uma competência e resiliência, e estratégia de vendedores e ampliando olhares, preconceitos e prevenção e cuidado. Então, gostaria de ouvir aí o nosso especialista em adictos, o doutor Eduardo Medeiros. Olá, Márcia, e a todos, né? Muito obrigado aí pela participação, pelo convite, é uma alegria enorme, né? Então, por que o coach para adictos? O coach ele tem o objetivo de conduzir, seria a melhor tradução da palavra coach é conduzir, ou seja, conduzir pessoas, que adicto vem do latim, escravo de algo ou de alguém. Então, conduzir a pessoa para uma libertação, um estado de libertação. Que quando fala de dependência, imagina sempre álcool e droga, mas tem uma série outras de dependências. Jogos, tabaco,
trabalho, esporte radical também pode ser. Então, tem uma série de outras dependências que nem sempre são ditas e são tão danosas quanto o tabaco, né, que é o cigarro, então, que a nicotina. Você tem aí hoje várias outras formas de tabaco, de nicotina, não necessariamente pelo cigarro, cigarro eletrônico. Então, você tem uma série de outras formas, e isso tudo impacta na vida do adolescente. Por quê? O maior motivo de uso de qualquer substância que vai alterar o ânimo, o humor, o estado de consciência, são as influências. A quem você se associa? Então, e o adolescente ele tem muito disso. Não, deixa eu seguir o meu grupinho, eu preciso pertencer a esse grupo. E hoje, cada vez mais, o jovem está bebendo mais cedo. Então, assim, hoje você tem uma turma consumindo bebida alcoólica com 10 anos de idade. E isso tudo impacta no colégio, na educação, na forma de aprendizado. Então, esse é um tema que é muito útil para um colégio. Então, eu te agradeço, né? Então, sei que daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais. E Ok, é muito isso. obrigada, doutor Eduardo. É verdade, é um mundo, né, esse estudo sobre a compulsão, sobre essa socialização dessa pessoa que tem vários vícios e compulsividades, né? E como é importante o educador estar atento a esse ser humano, né, a esse aluno, desde a sua idade no jardim da infância, e assim vai, e percebendo isso até na hora do lúdico. Então, vamos falar aí com o Eliomar a respeito disso, Eliomar. A gente, na hora da brincadeira, né, como é importante olhar para essa criança, né? Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como os brinquedos de playgrounds podem contribuir com o desenvolvimento das crianças? Sim, os brinquedos ele exerce uma grande contribuição, né, no desenvolvimento das crianças, porque ele sociabiliza, né? Como é um brinquedo de área externa, é um brinquedo de uso coletivo, ele acaba socializando as crianças. Por exemplo, as crianças aprendem que tem ordem, que primeiro vai um aluno para depois ir o outro. Primeiro vai uma criança, depois o outro. Tem que esperar o aluno chegar, tem que entrar na fila, não pode passar na frente do outro. Então, dessa forma, isso ajuda na construção, né, na formação, na educação dessa criança. Né? Não só a questão dessa parte social, como física também, né? Ela vai aprender ali, ela vai desenvolver as aptidões físicas, porque ela vai correr, brincar, ela vai ter noções de força, de curva, né? Eu falo assim, força centrífuga, por exemplo, mas ela não sabe o que é uma força centrífuga, mas ela vai saber aquele efeito que tem, quando ela vai descer no escorregador, que ela sente que vai fazer uma curva que o corpo dela está sendo jogado para o lado. Então, ela vai acabar ali desenvolvendo ali, né? Aprendendo, descobrindo certos elementos da física, né, que ela vai sentindo ali à medida em que ela está ali desenvolvendo ali a brincadeira, que ela está participando. Então, existem vários momentos da brincadeira em que ela vai ser ajudada, né, no momento, na questão da sua educação, na questão da sua formação, né? Não só nessa parte social, como na parte física, na parte em que ela desenvolve também, né, o aprendizado. Você falou aí sobre a questão das escolas, né, de coisas pequenas, como tem brinquedos didáticos também, né? Nós trabalhamos também com brinquedo didático. Então, tem alguns brinquedos didáticos e educativos que ajudam muito nessa formação, né? Como, por exemplo, os brinquedinhos de mola, né? Onde a criança vai fazer aquela curvatura, né? Aquilo vai desenvolver naquelas crianças menores, nas crianças de 1 ano, 2 anos, dar um movimento a ela dos braços, né? Isso vai ajudar a que, mais tarde, quando ela for comer sozinha, a levar o garfo até a boca, né? Aqueles brinquedos onde ela tem que passar com aqueles dados, né? Aqueles blocos por dentro de um arame. O brinquedo chama-se até aramado, né? Então, aquilo ali parece uma coisa simples, mas ensina ali as crianças, por exemplo, dá a ela o movimento de pensar, né? Então, existem vários brinquedos que têm, em determinados momentos, e que vai ajudar a criança a desenvolver. Nós temos também brinquedos de tátil, né?
que ajuda as crianças a descobrir as coisas pelo tato, né? Não só as crianças sem nenhuma necessidade, como também as crianças com necessidades visuais. Elas, com aqueles brinquedos, aqueles joguinhos tátil, ela consegue identificar a figura, consegue identificar os sinais através desses brinquedos. Muito interessante. Eu acho que os gestores têm que saber sobre isso mais profundamente, né, para poder dar valor a esse momento lúdico, porque as crianças, desde muito cedo, já têm que estar desenvolvendo aquilo que para elas está tendo certa dependência, certa dificuldade. O professor da educação infantil tem que estar de olho nisso, tem que estar de olho, assim, identificando essa fase educacional, e o lúdico ajuda muito, não é, Eliomar? Não, ajuda bastante. Através desses brinquedos, dessas brincadeiras, a professora consegue inserir ali alguma matéria, algum conhecimento, né, para poder as crianças desenvolver essa parte, desenvolver toda essa parte de educação, de movimento, de coletividade, de sociabilidade. Os brinquedos eles vão trazer esse know-how, mas eu digo assim, vão trazer esse braço assim de conhecimento para os alunos. Eu acho que é muito importante, inclusive você falou, né, que os professores têm que ficar de olho, tem sim, tem que ficar muito de olho, atento a isso, porque os brinquedos eles podem ser utilizados em salas de aula ou na área livre, eles podem ser utilizados de uma forma muito útil na formação dessas crianças. Você sabe, Eliomar, na escola, quando eu dava aula, eu muitas vezes eu acompanhava o aluno na hora do recreio. E assim Sim. eu entendia muito mais ele. Como ele é diferente no É recreio. mesmo. E como a gente. Pois é, e é nesse momento que você aprende muita coisa. A professora tem capacidade de observar que aluno ela tem. Então, de vez em quando, está aí uma dica para os professores e para os gestores também irem na hora do intervalo, observar alguns alunos que são importantes para a gente estar observando e estar vendo como eles brincam, como eles se socializam. E aí eu vou chamar aqui o doutor Eduardo, o que você poderia me falar conosco a respeito de como identificar esse adicto nas turmas da escola? Qual a melhor maneira da gente fazer para ter essa primeira conexão com esse aluno, poder identificar esse aluno dentro da turma? Tá. Primeira forma e melhor forma é o comportamento. Porque quando a pessoa começa a ter um comportamento compulsivo, você está começando a perceber uma falta de moderação, uma pessoa imoderada. Então, você já começa a perceber que tudo nela vai ser muito mais intenso. Ela não vai obedecer determinados comandos, do tipo, para a atividade. Se ela estiver gostando daquela atividade, ela não vai querer parar, vai mostrar em algum momento algum tipo de rebeldia, porque exatamente ela está no estado de moderação, ou seja, ela não tem moderação nenhuma, e aí pode ser para questão de comida, aquela pessoa que chega no refeitório e está toda hora ali comendo, isso estou falando de quê? Uma compulsão alimentar. E aí você tem o comedor compulsivo, exatamente isso, ele vai até o esgotamento, aquele ato passando mal. Então, você pode observar alguns fenômenos na criança, questão de refeitório, com a questão de comida, da brincadeira, do esporte. O professor de educação física pode ficar atento nesse sentido. Tá legal ali o futebol, mas tocou o sinal para que acabou a atividade. Não, eu quero continuar naquela atividade. E aí, claro, como eu não aceito, então a falta de aceitação também é outro comportamento muito importante a ser observado. Como eu não aceito aquele término daquela atividade, eu vou criar vou criar uma rebeldia, e aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a querer forçar que aquela atividade continue, porque eu não estou aceitando o fim daquela atividade. Então, você vai sempre observar esse comportamento do imoderado com a rebeldia por não aceitar uma ordem de interromper uma determinada tarefa ou de começar uma determinada tarefa porque aquela criança não gosta daquilo ali.
Então, estou falando aqui já estou dando algumas pistas, né? Rebeldia, falta de aceitação, a, a não querer parar uma atividade se for muito prazerosa. Então, são algumas formas que o professor pode observar. E até mesmo agora, falando um pouco mais da questão química, um grande alerta: produtos de limpeza produzem bons cheiros, bons odores. Então, se aquela pessoa tem muito. Por exemplo, eu sou de uma época que a prova era no mimeógrafo. Pô, aquele cheirinho era gostoso. Então, beleza, o cheiro vai estimular algumas áreas. E aí eu começo a querer aquele cheirinho, aquele produto de limpeza. Então, Então, são sim, algumas formas que o professor pode observar. Opa, tá lá. perfeito, perfeito, doutor Eduardo. Eu vou voltar aí a falar a respeito do adicto, até dos conflitos, né? A gente ainda tem essa partezinha para conversar a respeito. E eu vou voltar, então, aqui para o senhor Eliomar, porque tem essa parte que o aluno não quer parar, né? Não quer parar de brincar, não quer parar, não quer parar. E aí, como é que é isso? E a gente observa isso nos brinquedos também, os excessos, né? De não dar a vez e um monte de coisa. Mas também a gente percebe uma outra questão, a questão da segurança. Senhora Eliomar, você pode falar um pouco a respeito da segurança dos brinquedos nos parques da escola? Claro, claro. Não, é um ponto assim muito importante a ser observado, porque muitos gestores, né, de espaço infantil, ou seja, isso aí pode ser o gestor da escola, pode ser o gestor de um condomínio, o gestor de um hotel, onde tenha o espaço infantil, muitos deles não sabem que existe uma norma de segurança em playground, uma norma da ABNT, né? Então, ela tem ali, ela determina vários pontos ali que devem ser seguidos, não só pelo fabricante, mas também pelas instalações, né? Pelo instalador, pelo gestor do espaço, que deve fazer as inspeções, e eles não conhecem, né? Os gestores do espaço infantil, eles não conhecem a questão dessa norma. Então, por exemplo, o piso do playground, né? A norma diz que abaixo de todo o equipamento de playground tem que haver um piso com amortecimento de impacto. Pode ser grama sintética? Pode. Porém, quando a altura crítica de queda, e chama-se altura crítica de queda, aquele patamar onde a criança pisa, onde ela fica em pé ali, aquele patamar ali é a altura crítica de queda. Quando essa altura crítica de queda ultrapassa 1 metro, você tem que ter um piso emborrachado com teste de impacto, o que a grama sintética, o fabricante da grama sintética, ele não tem. O fabricante do piso emborrachado, ele te dá um certificado de que uma queda até de determinada altura vai amortecer o impacto de uma criança. Então, isso aí é uma das formas que tem, que tem na norma. Você vê, por exemplo, a gangorra. Hoje, o equipamento de gangorra, antigamente a gente brincava, né? Eu acho que nós temos aí somos de uma faixa etária em que a gente pegou assim as gangorras, ainda tem por aí, né? As gangorras ela tocando no chão, a gente brincava, e subia assim, batia com a criança lá do outro lado, né? Subia e deixava cair rápido para outra criança bater lá atrás. Hoje as gangorras elas não podem tocar no chão. Elas têm que ficar ali aproximadamente uns 15 centímetros do chão, justamente para quê? Para evitar lesão na coluna cervical, na coluna lombar das crianças, entendeu? Então, são certos pontos que a norma observa, que é importante, né, para quem tem quem é gestor de um espaço como esse, ficar de olho para saber se o equipamento que ela está adquirindo ou que ela está gerindo ali, se ele está dentro das normas de segurança. Uma Muito, outra coisa. Oi? muito bem, isso aí é bem pontuado, porque o gestor tem que estar de olho nisso. Tem que estar de olho Importantíssima a nisso. responsabilidade dele. Exato. Uma outra coisa importante também é a inspeção no parquinho, né? É importante que você tenha inspeções periódicas no parquinho para evitar que você tenha ali certas armadilhas, né? Por exemplo, quem tem brinquedo de madeira, a madeira, ela por sofrer muito pela ação do sol, né? Ela abre, ela arranca lasca, pregos com a vibração pode sair, pode soltar. Eu, por exemplo, eu já vi um parquinho né, de madeira onde o playground estava a 1 metro de altura, assim, o playground, não, desculpa, o prego estava a 1 metro de altura, assim, por lá de fora.
Ele estava na Sim, altura de 1 metro e assim por lá de fora. Aumento não, 90 centímetros. Eu fiz a medição lá. Assim, uma criança passa ali com a cabeça, ela se machuca. Então, é importante para o super. gestor ele ter uma rotina de inspeção no playground, né, para saber se não tem algo ali que possa estar oferecendo risco à criança. Eu já fiz inspeção em playground, eu encontrei casa de marimbondo no playground. Então, É, existe N armadilhas no playground. Se você não fizer a sua inspeção periódica ali, você pode ter ali um acidente ali grave, né? Uma situação ali muito desagradável. Então, segurança é um perfeito. item muito importante, muito mesmo. Muito importante. Obrigado. Obrigada, Não, senhora Liomar. É muito importante todos nós estarmos atentos. Na escola, a responsabilidade é dobrada. Então, eu exato. gostaria de finalizar aqui com vocês. O nosso programa está quase acabando. Então, a gente vai pedir a vocês, agora voltando ao doutor Eduardo Medeiros, para as suas últimas palavras aí e falar para a gente, rapidamente, que você pode estar informando ainda sobre conflitos e outros assuntos voltados para o educando, né, para os alunos e professores, a importância de estar atento a esses adictos e saber exatamente o que significa adictos, para estar entrando em contato com o doutor Eduardo, qual seria sua mídia social, doutor Eduardo, para nos fornecer aqui para os nossos ouvintes. É, agradecer, né, a todos os ouvintes, né, e a doutora Eliomar também, a você, né, Márcia, também pela oportunidade de estar aqui participando. Então, vamos lá. Observar sempre o comportamento. A primeira coisa que se muda é o comportamento. E para saber um pouco mais, quiser conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas, eu estou à disposição. Pode me chamar pelo WhatsApp 21 979 60 5418 e também pelo LinkedIn, Eduardo Medeiros, coach de adictos, coach para adictos. Então, fique à vontade, pode chamar pelo WhatsApp e também pode acessar também o Instagram também, sem nenhum problema. E assim E todos vão ficar sabendo outros assuntos muito importantes, que inclusive um assunto que a gente vai tratar num outro encontro, que eu vou te chamar aqui, doutor Eduardo, para falar sobre o conflito, né? Como a gente evitar conflitos na escola a partir do momento que a gente consegue identificar os adictos. E isso é muito importante. Então, agora eu vou passar a palavra para o senhor Eliomar, as alegações finais aí do nosso programa, as considerações Perfeito, finais. Márcio. Perfeito, Márcio. Eu agradeço aí bastante aí a você pelo convite. Isso deu a oportunidade de eu mostrar um pouquinho, né, do trabalho que a gente faz, né, junto às escolas, junto aos condomínios. Agradeço aí a participação do senhor Eduardo Medeiros, aprendi bastante aí com a sua fala. E eu quero dizer o seguinte, todo gestor que tenha um espaço lá com playground para tratar esse espaço como ele trata o elevador, como ele trata a piscina, né? Se você tem uma escola com elevador, se você tem uma escola com piscina, você tem todo o cuidado com aquele espaço ali, cumprindo todas as normas. O playground, ele também tem que ter esse cuidado. O playground é uma área em que você tem que estar atento, o parquinho da escola tem que estar atento a essas questões das normas de segurança para não termos ali situações desagradáveis. E se alguém quiser saber um pouco mais, conversar comigo, pode entrar em contato comigo, né, pelo Instagram. Meu Instagram, no caso, é o Instagram da empresa, é mkplay.brasil, e pelo WhatsApp, né, 21 964 24 1296. Muito obrigado Obrigada a a você. Obrigado pela presença de vocês e voltamos em breve com mais um programa Metação. Obrigado, até breve.